Podcast. Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do Kinesis, um podcast dedicado às ciências da saúde e às ciências do esporte. E hoje, em especial, estamos aqui com a nossa amiga Amanda Justiça. Aê, Beleza, Amanda? Tudo bom? achei que não ia acertar. Poxa, treinei bastante, mas acho que acertei, cheguei perto. Amanda, poxa, muito obrigado, tá? Pela sua presença, por estar aqui com a gente, né? Disponibilizando seu horário corrido pra caramba, né? Estamos aqui para isso. E muito obrigado, né? E assim, queria que você explicasse um pouquinho, Amanda, da sua trajetória, né? Você é médica, você teve toda uma um kinesis que a gente chama, um movimento, né? Um percurso até chegar hoje, né? Que eu quero que você fale também onde é que você está inserida quando a gente pensa em atuação propriamente dita como médica. E explica pra gente, Amanda, como foi essa trajetória até chegar aqui. Sim, vamos assim, pela ideia do como eu comecei a querer medicina, né? Então, assim, eu sempre tive muito foco de querer ajudar as pessoas. Então, sempre foi muito direcionado para a parte do que é que eu posso fazer para ajudar você. Então, a ideia da medicina me ajudou muito, a ajudar os outros, né, sendo bem redundante, mas a realidade é essa. E aí foi onde eu me identifiquei, né, a área da saúde é uma área que me inspira todos os dias, é encantador você ver como as coisas funcionam e você conseguir ajudar o outro, né, não só que as pessoas olham a medicina como um remédio, né, e não é. A gente tem que pensar na medicina como, eh, uma área, assim, muito abrangente, vai muito além. A área da saúde vai muito além, né, tanto que, assim, a área da saúde tem vários componentes, né, várias áreas, e todas essas áreas, elas atuam ajudando o doente. E foi daí que eu parti, né, vamos ajudar o próximo, se é esse o objetivo, simbora. Perfeito. Mas me explica, você não é daqui de Maceió, né? Não, sou Você fala um pouquinho da sua graduação, onde foi que você se formou, como foi toda essa trajetória, né? Explica pra gente, porque de repente tem alguém aí que tá assistindo a gente e, pô, tá querendo, né, fazer medicina e o que que espera? São 6 anos? São 5? O que que vê na faculdade? Pronto, eu sou de Aracaju, né, nascida e criada, e aí eu tentei medicina, né, passei pelo processo seletivo durante 6 anos, para conseguir entrar na faculdade. Ah, mas por que isso? É um curso concorrido, né, é um curso concorrido, precisa de muito estudo, e quer queira, quer não, é muito limitado, né. Hoje em dia a gente vê que tem muita faculdade de medicina, mas se tem um critério de exigência ali por trás. Né, então eu demorei 6 anos para entrar na faculdade, ou a graduação em si, 6 anos, né, é 6 anos corridos, né, a gente fala até que o curso de medicina é um curso integral, não é um curso que você só vai ter aula pela manhã ou pela tarde ou pela noite, é um curso que exige de você a qualquer turno, né, você faz 4 anos clínicos, que a gente fala, que são anos que são direcionados, assim, mais à parte acadêmica de fato, e 2 anos que, são direcionados ao internato, que é isso, a prática de fato, né, você está inserido dentro de hospitais, ficar vários estágios, né, que a gente fala, é estágio de urgência e emergência, é estágio de clínica médica, de todas as especialidades que a gente vai rodar ali. Perfeito. E hoje, me fala onde é que a Amanda está inserida como médica, né. O que é que a Amanda faz hoje clinicamente, se posso falar assim? Muito bem. Eu formei em 2023, né, no primeiro semestre, desde então a área que eu sou mais apaixonada é a parte de urgência e emergência, né, adoro a atenção primária também, adoro essa parte do contato direto com o paciente, adoro conversar, adoro saber o que foi que aconteceu com o vozinho ali,
com o periquito, o papagaio, o cachorrinho que fez tal coisa, nã-nã-nã, porque a gente sabe que o paciente é ele e as suas circunstâncias. A gente sabe que o paciente não é com a hipertensão, a gente sabe que o paciente não é a diabetes, né, a gente sabe que o paciente, deve ser tratado como um indivíduo de forma holística, né. Então, assim, eu sempre gostei muito de abranger essa parte, né, eu gosto do contato, né, eu gosto da urgência e da emergência, né, trabalho com essa parte de urgência e emergência também, mas, assim, hoje em dia também estou inserida na parte de enfermarias, né, da atuação hospitalar mesmo, né, de pegar os pacientes que estão, internados, né, dadas as complicações das suas patologias de base. Então a gente vê que desde a academia, acho que até antes, né, desde do processo de estudos até atingir a faculdade propriamente dita, até atingir, o curso propriamente dito de medicina, a gente vê que é uma correria, né, é uma correria de lá até os dias atuais, né. Mas sobrou lá atrás ou na verdade atualmente, sobra tempo para praticar algum esporte? Me fala da tua vida como esportista. Eita, amadora, tá, gente? Mas, assim, eu acho que o importante das pessoas em casa também entenderem é que é de colocar realmente metas, porque entra naquela famosa história do mente sã, corpo sã. Então, assim, de nada adianta você se dedicar a um curso que vai exigir absurdamente do seu mental, sendo que você não vai estar preparado para isso, né. Então, assim, eu sempre fui muito ativa, desde muito nova. Então, assim, sempre pratiquei muitos esportes e durante a faculdade não foi diferente. Não consegui abdicar do esporte, nem que fosse puxar um peso lá na academia, né. Mas, assim, comecei por influência do maridão no jiu-jitsu, e aí ele também me levou para o Muay Thai, e as amizades foram puxando também para a parte da corrida, então sempre me mexendo, o Então famoso mover. então quer dizer que eu poderia considerar, de uma maneira geral, o esporte, o exercício físico como um remédio? Pode. O tratamento não farmacológico. Pode. Perfeito, perfeito. Então me diz, você falou do jiu-jitsu, falou do muay thai, acho que tem a corrida, né, eu acho que não sei se tem mais paixões na sua vida com relação ao esporte e exercício físico, né. Eh, então acredito que cada um desses esportes ou de outros exercícios, né, de maneira geral que você pratique, ele causa um impacto, né, na sua vida como médica, né, não só, pra entender o funcionamento, mas também para te dar base, uma base, como você falou, uma boa mente, um corpo que a gente sabe que são plantões que vocês, né, estão inseridas, e isso tem um desgaste físico e mental muito grande, né. Eh, como tem 2 modalidades de lutas aí que você inseriu, você consegue pensar assim: "Ah, o jiu-jitsu ele me dá, eh, uma força para que eu tenha uma mentalidade ali naquele determinado paciente, ele me diz que, eu tô em uma situação muito ruim, mas eu posso melhorar, o Muay Thai", não sei, as lutas te ensinam alguma coisa, te mostram alguma coisa no seu dia a dia? Nossa, de forma Como médica é, principalmente. de forma geral, assim, bem ampla, não vou abordar jiu-jitsu e muay thai para não ter divergências, tá, gente. Mas assim, de forma geral, luta em si, tanto o jiu-jitsu quanto o muay thai, me ensinaram não só essa questão de defesa, mas também da tranquilidade. Eu acho que essa parte da tranquilidade e da disciplina, é saber não se pôr em certas situações. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, assim, que aconteceu comigo inclusive, de você estar em um atendimento, né, um atendimento de urgência e emergência, e você deve ter visto já alguns vídeos disso, médico agredido na urgência. Então, assim, você saber que você também você atender um paciente e você dizer assim: "Poxa, ele está se exaltando, então
que distância eu tenho que manter, né, para onde eu tenho que ir, né. As pessoas também imaginam que, só o consultório médico são flores, né, e não é. A gente lida com todo tipo de pessoa, né, as pessoas tem pessoas boas e pessoas ruins. Então, assim, essa parte de você se proteger, né, se proteger e a parte da tranquilidade. Então, assim, é você saber que: eu tô esgotada". Mas eu sei que isso acaba, né. É de ter a disciplina de dizer assim: "Tô há 36 horas de plantão, mas eu sei que vai ter aquela horinha ali do treino", sabe, de poder me desligar, de não pensar em mais nada e só treinar. Perfeito. Amanda, existe uma diferença que as pessoas grande parte das pessoas, elas têm essa confusão, né, eh, atividade física e exercício físico. Então, basicamente, a atividade física é tudo aquilo que me tira do repouso, do basal, né. Então, se eu for varrer uma casa, se eu for, lavar o carro, eu tô fazendo uma atividade física, eu saio daquela minha zona de repouso, né. Já o exercício físico, ele é uma atividade física que agora é sistematizado, porque ali lavar o carro não foi sistematizado, não tinha uma sequência de vezes que eu ia esfregar o pneu do carro, por exemplo, ou coisa do tipo. E o exercício é periodizado, né. Então a gente sabe que tanto a atividade física, quanto o exercício físico, são situações que diminuem a probabilidade do aparecimento de uma porção de doenças, né. Doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, como a hipertensão arterial, como o diabetes, como a doença renal crônica, como algumas, cardiopatias também. Você poderia citar algumas, né, eu citei algumas, mas você poderia citar algumas doenças crônicas, não transmissíveis que o exercício, por exemplo, ele pode diminuir a minha probabilidade, né, de desenvolver, ou o exercício como um tratamento não farmacológico, né. Então quais são essas doenças mais comuns, assim, que você observa no seu dia a dia, que tem uma proposta dessa de doença crônica não transmissível? Pronto, a gente pode começar abordando as principais que você até citou, né, a hipertensão, a diabetes, que são, assim, são as mais prevalentes em qualquer consultório, em mais de 90% dos pacientes que estão internados nos hospitais, a maioria toma sua losartanazinha, toma seu remedinho ali, né, sua metformina, insulina, enfim, né, não vamos entrar nesse quesito, até porque é individualizado o tratamento, mas essas 2 doenças, né, e delas 2 que podem decorrer tantas outras, né, da pressão alta que pode surgir um infarto, de um problema, diabético que você pode surgir com uma lesão de pele, um vascular mais complicado, né. Então, assim, eu diria que hoje em dia a hipertensão e a diabetes ganham. E tem até estudos e, enfim, várias pesquisas que apontam que, assim, no Brasil, por exemplo, mais de 30% da população adulta tem hipertensão. Então, eu poderia dizer que o diabetes ou a hipertensão arterial se classificam como uma pandemia, quando a gente vê que não é uma realidade apenas do Brasil, né. Então é uma realidade de vários países, por exemplo, você vê, Estados Unidos, alguns países na Europa, a gente tem altos índices, né, de pessoas portadoras dessas enfermidades, vamos dizer assim. Então, eh parece que a gente está num cenário de pandemia, né, porque uma coisa não é uma coisa local central aqui, por exemplo, do nosso país, então a gente vê isso em vários lugares do mundo, né. E parece que tem muita atribuição do estilo de vida, não é isso? Muita. Então o que que você poderia falar, assim, que poderia estar complicando, né, a vida dessas pessoas, proporcionando o aparecimento dessas doenças, assim, né, com relação ao estilo de vida, assim, o que que faz com que a pessoa tenha mais propensão a desenvolver essas doenças. Pronto. Assim, eu acho que eu colocaria inclusive essas doenças no rol de, eh, um problema de saúde pública, Perfeito. sabe. É assim, as pessoas precisam
Não as pessoas necessariamente, né, mas assim, eu acho que é uma questão de gestão, é entender que precisa se investir na atenção primária, sabe, no médico do postinho que tá ali, que tá na linha de frente com esses pacientes. Então assim, de manejar mesmo, de controlar esses pacientes para eles não terem uma descompensação, né. No quesito de propensão, né, a ter é multifatorial. Todas essas doenças são multifatoriais. Então envolve muito a questão do indivíduo, questões ambientais, a epigenética está muito envolvida nisso também. Então, assim, é uma pessoa, é um idoso que já é sedentário, é obeso, você vai ver que é um idoso que ele só fica sentadinho na porta de casa, não pratica nenhuma atividade física, nem caminhar caminha, né. Se vai caminhar, já tá tão atrofiado, né, você vai saber melhor do que eu falar isso, mas tá até andando com a muletinha ali, porque já não consegue pisar direito, né. Arrocha no sal, né, no tempero e diz assim: "Ah, sem sal tá insosso", Nem prova às nem vezes, prova. já coloca o sal. Exatamente. Então, assim, eh, essa questão de estilo de vida, né, tem essa questão de estilo de vida, é o sedentarismo, é a obesidade, é a falta de mobilidade dos próprios pacientes, né, é a alimentação, que hoje em dia a gente não pode chegar e também dizer assim: "Ah, todo mundo tem que comer de forma light". Não, a gente tem que ser realista, né, a gente tem que aplicar isso na realidade de cada um. Né, até porque a gente também tem que falar que a questão social interfere na Per doença de cada um. perfeito. Então quer dizer que poderíamos classificar a hipertensão arterial, né, Com certeza. nesse grupão, vamos falar assim. Então, mas o que seria hipertensão arterial? Mas eu não conheço esse nome, eu conheço como pressão alta, né, as pessoas: "Ah, fulano tal tem a pressão alta". O que é a pressão alta, assim, para que acontece no corpo da gente? Por que acontece a pressão alta? Ou a hipertensão arterial? Eu vou falar uma forma bem simples. Quando a gente pensa em hipertensão, então, assim, é um aumento da tensão arterial, então dentro dos vasos. Então acontece um aumento dessa tensão do sangue passando dentro dos vasos. E aí é onde a gente chega naquele valorzinho mágico dos 12/8, né, 14/9, que O hoje pessoal chama de a alta e a baixa, né, assim, né, o pessoal faz, isso. né, que é a sistólica e a diastólica, Perfeito. né. Então, assim, hoje em dia já se considera que um paciente que teve mais de 2 aferições, ocasionais, né, acima do 14/9, um paciente que já é considerado aí um hipertenso, mas que você tem que ir tateando, né, porque existem 3 estágios de hipertensão, né, cada uma com um grau, né, de hipertensão, de acometimento, né, hemodinâmico do paciente, né. O grau 1 seria um grau mais leve, o 2 já é um paciente que precisa de uma medicação multimodal, vamos dizer assim, e o 3 um pouquinho mais grave, né, então existe essa classificação também. Entendi. Então quer dizer que se o uma pessoa, né, eu ia dizer um paciente, mas uma pessoa verificou a pressão hoje, por algum motivo, deu lá 14/8, ela não pode ser classificada como hipertensa, né, isso? Não. Porque algumas pessoas, Amanda, acham que uma única aferição ou de forma esporádica uma aferição, elas, né, elas já são classificadas: "Ó, você é hipertenso", né, então isso não acontece, não é verdade? Então precisa fazer alguns exames, ter um mapa, você consegue explorar um pouquinho para o pessoal ficar um pouco mais tranquilo? Como é que eu chego a um diagnóstico de hipertensão arterial ou de pressão alta? Pronto, uma abordagem que a gente faz muito, com os pacientes que chegam um pouco assustados, né: "Ah, doutora, mas minha pressão deu 14/9, nunca deu isso". Então, as primeiro a gente tem que tranquilizar, porque às vezes o paciente passou por alguma raiva, passou por alguma situação que tirou um pouco do sério, isso é normal, subir a Praticou pressão. algum exercício, né? Exatamente. Então, assim, normalmente a gente institui um mapa, né, que a gente chama de mapa, que a gente vai colocar o dia e o horário e pedir para esse paciente aferir a pressão em diferentes horários, por pelo menos uns 10 dias, 5, 10 dias.
e passa algumas orientações, né, não tomar café há pouco tempo, então, assim, há cerca de 1, 2 horas, né, não ter tomado café. Quando for aferir, senta um pouco, uns 10 minutinhos para depois aferir, porque imagina, aquele paciente, né, aquela pessoa que: "Mas doutora, eu não tenho o aparelho em casa". Então vai na farmácia, aí pega aquele sol maravilhoso de Maceió, meio-dia, vai na farmácia e chega assim: "Eu queria aferir minha pressão". Você acha que vai dar um 12/8? É verdade. Não vai. E também o farmacêutico não vai ter a paciência de dizer: "Senta aqui um pouquinho, toma uma água, toma uma fresca, para depois aferir", não vai também, entendeu. Então, tem todo um contexto também de orientações, também não adianta a gente implementar um rastreio desse, né, sem saber, tanto que quando a gente vê no mapa desse: "Ah, essa daqui deu muito diferente das outras". Mas me diga uma coisa, o senhor estava com vontade de fazer xixi na hora que fez essa aferição? Cara, até o xixi sobe a pressão, imagina, né. Então quer dizer que, eh, um paciente, ele tem algumas chances, né, de desenvolver a pressão, a hipertensão, na verdade, arterial. Por exemplo, fatores genéticos, né, o fenótipo e aquela tal da epigenética que você falou há pouco. Mas para ficar mais uma leitura melhor, né, para os nossos seguidores, diz assim: "Pô, tem a genética, né, ou seja, pai, a mãe, os avós, parentes mais próximos, tá lá e ele pode passar, vamos dizer assim, esse código genético que o indivíduo ele tenha, né, a possibilidade de ser hipertenso, né, em alguma fase da vida. Mas também aí entra o fenótipo, o estilo de vida, né, como você falou, a questão do sal, eu queria que você abordasse também isso aí que é até aqui a gente tem como proposta e informar para algumas pessoas que não têm ainda essa concepção, né, da questão do sal. Um exemplo, né, não é só o sal, mas tem outras situações também. Então, a gente sabe que é genética, né. E a parte do fenótipo, do estilo de vida. Fala um pouquinho do sal, que eu também tenho um relato até para passar para vocês, com relação à alimentação propriamente dita, pensando agora funilando para hipertensão arterial, quais são os cuidados que o paciente tem que ter? Me diz uma coisa primeiro, vou rebater agora a pergunta. Qual o gosto do sal? Por que sal? Sei. Por que não usar aquela pimentinha do reino? Por que não usar o enfim, N, né, cúrcuma, páprica? Eu não sei se é apenas pelo gosto, mas ele pode ser até por algo cultural, eu acredito, e também É o mais comum. pelo valor, pela facilidade de você ter acesso, né. É muito mais fácil hoje você ir a um restaurante e lá tá o saleiro do que ter alguns temperos, Umas vamos dizer assim, especiarias, umas né. especiarias. Não sei, eu acredito que não sei, eu acho que é mais cultural, Com né. certeza. E sabe que esse negócio faz muito mal, né, mano. É, faz. E assim, eu vejo que muita gente senta a mão no sal, né, assim: "Ah, mas vai estar na comida". Imagina, é uma panela imensa, né, só tem um pouquinho de sal. Gente, se as pessoas soubessem o quão mal faz um sal na vida. Mas assim, de tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né. Então, assim, da mesma forma do sal. Então, o sal, como a gente fala um pouquinho na parte da faculdade, que eu não vou entrar na bioquímica, mas assim, dando uma puxadinha que a gente sempre fala assim: "Ah, onde o sal vai, a água vai atrás", Sim. né. Então assim, gente, tá ligado à osmolaridade do vaso, tá ligado à questão do balanço hidroeletrolítico do nosso corpo, né. Sim. Falando de uma forminha um pouquinho mais científica, mas tudo isso para resumir que eh, não existe somente a orientação dietética desse paciente, né. Claro que faz uma mudança absurda na vida da pessoa, quando a gente chega para um paciente e diz: "Ó, você não vai poder ficar comendo sal o tempo todo", e ele já fala logo pra gente, né: "Ai, tá insosso". Não é, é porque realmente esse salzinho e a gente às vezes faz algumas comparações, né, com caneta Bic, de pegar a tampa da caneta Bic. Fala isso aí pra gente, É, o quantitativo, né, às vezes a dose diária, né. Às vezes funciona com os idosinhos quando a gente diz assim: "Ah, é só uma pitadinha", ele: "Não, enfia a mão no sal, faz assim, né,
Não, gente, pega uma tampinha de caneta Bic, aquela partezinha da tampa é o seu quantitativo de sal diário. Assim, é uma forma mais simplória de mostrar, né, que você tem que comer pouco sal, mas que muitos dizem: "Meu Deus, doutora, mas que absurdo, é tão pouco sal", pra você ver. E a gente verdade. E a gente entende que não quer dizer que o sal, o sódio, vamos falar assim, ele vai fazer mal, né, pelo contrário, ele vai fazer bem, o problema é a dose, né, veneno e remédio. Eu preciso de sal, né, para viver, né, Com cer senão eu tenho a hiponatremia, né, eu tenho uma condição que pode prejudicar muito a saúde, desse paciente. Se eu cortar 100%, 100% de novo, nem muito, nem 8 nem 80, É. né, eu tenho que ter um equilíbrio. Só que aí, como foi falado, as pessoas têm o hábito, têm a cultura de incrementar cada vez mais o sal. A gente estava conversando há pouco, pô, o cara nem prova a comida, já pega o saleiro, já nem prova, né. E quando a gente entra na parte de tratamento, existem vários fármacos com o objetivo de diminuir a pressão, né, são os antipertensivos, Hum. né, e tem os inibidores de ECA, né, e aí tem os diuréticos que pega até nessa parte que você falou de água, né. Então, Uhum. você falou aí me lembra, você falou: "Onde o sal vai", como foi que A você falou? água vai A atrás. água vai atrás. Então parece, né, mano, que a proposta do diurético é aumentar a vontade ou o volume de urina para justamente eliminar esse sal. É isso mesmo que acontece? É, de uma forma também bem assim, né, entrando naquela questão do sistema renina, angiotensina, aldosterona, e vem entra a questão de antidiuréticos e tudo mais. A gente tem uma série de fármacos que vão atuar em várias etapas desse ciclo, né, da hipertensão, né, na hipertensão arterial propriamente dita. É. E se você for olhar, todos vão agir nos fragmentos. Então o que é? É uma espironolactona que age no poupador de potássio, é num BCC que é bloqueador de canal de cálcio. Então assim, você vai ver que todos são fragmentos. É sódio, é potássio, é s é cálcio. Então espera aí, calma, entendeu? Tudo vai entrar. Por que eu tô falando isso também, Amanda, porque como você falou, tem várias formas dos fármacos diminuir a pressão. Aí o que que acontece? Eu vou ao médico, o médico me passa, por exemplo, um diurético e um inibidor de ECA. Uhum. Aí a minha filha, meu filho, qualquer pessoa tô com a pressão alta, então eu vou tomar esse mesmo. E de repente o mecanismo para esse cara é um mecanismo totalmente diferente. Então essa é a importância da gente estar explicando para o pessoal que está ouvindo a gente, justamente isso. Não adianta a gente fazer a automedicação, porque a proposta, né, é totalmente diferente, né. E aí entra mais uma vez a importância de ir atrás de um médico, né, de consultar o médico, fazer os seus exames para saber qual é o fármaco, porque a depender desse fármaco, o mecanismo ele é totalmente um diferente do outro, né. E além de ter o tratamento farmacológico, a gente tem um tratamento não farmacológico, que são os exercícios, né. Então a gente tem uma porção de exercícios que são indicados, né, onde os profissionais da área do exercício, professor de educação física, fisioterapeuta, eles vão direcionar com o objetivo também de reduzir, essa pressão arterial, fazendo com que esse indivíduo tenha um melhor controle, junto com a medicação algumas vezes e a alimentação, né. Então a gente tem esses 2 pontos aí. Me fala um pouquinho do diabetes. O que que é o diabetes? O que é que a gente pode pensar no diabetes? A Mesma gente situação. a gente já associa, né, diabetes é açúcar. Certo. A gente já faz aquela associaçãozinha que assim: "Caramba, minha glicose deu alta, então quer dizer que eu já sou diabético?", né. E hoje em dia a gente já usa um parâmetro diferente, a gente não pede mais só para o paciente verificar a glicemia de jejum, né, a gente pede também uma glicada. O que seria essa glicada, né? A glicada vai mostrar para a gente se, o paciente fez o jejum de 8 horas para eu fazer o exame, mas será que ele está mentindo naquele chocolate que ele come todo santo dia? Então, assim, a glicada vai mostrar pra gente o percentual dos últimos 3 meses. Então, assim, você pode mentir na glicemia de jejum, mas você não consegue mentir na glicada, né. Eu costumo sempre falar isso para os pacientes, porque às vezes vem uma glicose de jejum de 70.
Aí você faz: "Nossa, que glicose de jejum, né, maravilhosa". Aí você vai ver a glicada, tá lá um pré-diabético. Porque parece que o cara também às vezes fica se policiando, né, "Amanhã eu vou fazer um O exame. exame de sangue, então eu vou diminuir aqui, sei lá, os meus níveis de carboidrato durante o dia", e ali vai dar um valor falso, posso dizer assim, né. Ou Exato. então também, de repente, o cara pode ter, um dia antes ter, sei lá, ido na churrascaria, comer um monte de coisa, depois comeu aquele monte de sobremesa, né, Amanda. Comeu aquele monte de sobremesa lá que parece que quando é de graça a fome, né, a gente coloca mais esses alimentos para dentro do nosso corpo, e de repente deu um valor altíssimo, né, ali, e parece que essa glicada é a melhor opção, né, então vocês estão exigindo, né, preferindo na verdade mais essa glicemia glicada, né. Com certeza, até porque assim, entra de novo na história do paciente ser as circunstâncias, né. Então você falou uma coisa muito importante, a questão do carboidrato. A gente tem que lembrar que carboidrato quando é convertido vira açúcar do mesmo jeito. Então a gente diz assim, o paciente, né, chega muito assim: "Mas doutora, eu não como açúcar, eu não como açúcar", mas espera aí, você come quantos pães de manhã? Você come quantas macarronadas na hora do almoço? Então, assim, aí você vai ver, é um paciente que tem uma dieta extremamente rica em carboidrato, né. Então, entra também nesse contexto. Ah, não é só, o pudim, não é só o mousse de chocolate, entendeu. É toda a dieta, né, que aí entra a parte multidisciplinar desse tratamento, né, do paciente, ser individualizado. Entendi. Então, segue a mesma ideia, por condição genética também, tem tipos de diabetes, como é que funciona isso? Então, hoje em dia temos 2 tipos, né, de diabetes, sendo o tipo 1, uma questão mais autoimune, né, é menos comum. O tipo 1 do diabetes é muito menos comum, assim, é normalmente aquela criancinha que já nasce diabética, e aí a gente vai entrar na parte da fisiopatologia, né, que tem uma destruição ali das células pancreáticas, né, que nem produzem o hormônio, né, e aí entra o tipo 2, que é justamente o tipo 2 que é o mais prevalente no Brasil e no mundo, né, que está realmente envolvido com essa questão ambiental, socioeconômica das pessoas. Então, assim, é aquele paciente que ele tem uma resistência periférica à insulina, à ação da insulina. Então, assim, é aquele hambúrguer, é aquele pão, que assim, eu não estou falando para ninguém reduzir a dieta, logicamente sem acompanhamento nutricional, mas assim, é balancear. Né. Então o tipo 2 é o mais comum que a gente vê hoje em dia e está diretamente relacionado a hábitos de vida. Então, eu posso pensar assim, eu tenho o meu sangue, né, minha corrente sanguínea rodando lá no meu corpo, então eu tenho um quantitativo X de açúcar, de glicose na minha corrente sanguínea, né. E aí são os níveis que podem ser elevados, né, por conta da minha alimentação, e parece que esse açúcar, essa glicose, ela precisa entrar na célula. Quando você falou, eu lembrei logo disso. Eh, então para que ela entre, né, as pessoas por que que tem a ver glicose com insulina, né? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Parece que a porta principal de entrada da glicose na célula é a insulina. Aí você falou: "Mas tem um tipo, né, que é o tipo 1, que o pâncreas vai lá e tem um problema nas células beta, né, do pâncreas, que são responsáveis principalmente pela liberação, vamos falar assim, da insulina na corrente sanguínea. Então, parece que a insulina, ela é falar mais fácil, que ela ajuda a glicose a entrar, né, na célula. Se eu tenho pouca insulina, os níveis vão lá para cima. Então isso aí parece que o cara tem que tomar uma medicação, tem que tomar insulina, alguma coisa do tipo, ou não? Não Não necessariamente, necessariamente, fala um entra no pouco. ponto justamente que o tratamento é individualizado. Certo. Então, assim, a gente vai avaliar o paciente também. Então, assim, a gente vai entrar, sendo uma forma bem simplória, que hoje em dia a gente tem muitos antidiabéticos, né. Tem os antidiabéticos orais e tem a insulina, que é o mais comum. E assim, normalmente a gente esgota
os antidiabéticos orais para poder ir pra insulina, Isso. né. Mas, assim, a gente tem pacientes que, assim, quando descobrem o diabetes, já tá num nível tão avançado que precisa ir pra Já insulina, vai direto. que já vai direto, Entendi. entendeu. Mas, assim, realmente são casos e casos, cada paciente é um paciente, né. Então precisa ser avaliado individualmente, realmente. Entendi. Aí você falou também do tipo 2, né, Sim. que é o mais comum, também tá mais voltado a isso, ao No caso do tipo 1, a maioria dos pacientes são insulino dependentes, porque justamente eles têm uma quebra, né, das células. Então, assim, as células na verdade não estão inoperantes, então eles precisam desses carreadores, né, da insulina ser um carreador. No tipo 2 tem uma resistência, Isso. então eles precisam dar aquele empurrãozinho para conseguir funcionar. Então quer dizer que esse 2 é o cara que tem a insulina em um quantitativo, vamos dizer assim, em níveis satisfatórios, mas a insulina, a insulina não, a glicose, ela não consegue atravessar uma barreira, vamos dizer assim, você falou da resistência da insulina, da glicose. Então quer dizer que, assim, tá mais atrelada ao estilo de vida, como você falou. E esses caras também precisam tomar medicação ou só o indivíduo que não produz a insulina, ele toma medicação? Ou os 2 tomam? Pronto, aí a gente vai entrar naquele ponto de, do mesmo da mesma forma que a pressão alta, né, tem os estágios, a diabetes também tem os seus estágios, né, tem o pré-diabetes e tem o diabetes propriamente dito, né. Então, um paciente que precisa mudar para ontem o estilo de vida, ou é o paciente que ele infelizmente, assim, já descobriu muito tarde e vai precisar entrar na medicação para poder conseguir contornar com o estilo de vida, né. Então, assim, normalmente os pacientes pré-diabéticos a gente consegue contornar ali com a mudança de estilo de vida. Alguns deles a gente até entra com uma medicaçãozinha para poder realmente, assim, doses muito baixas, para poder conseguir ajudar e reavaliar ali nos próximos 3 meses, faz um acompanhamentozinho de 3, depois de 6, ver como é que esse paciente está reagindo, né. Então, assim, essa parte também entra: "Ai, mas meu pai é diabético, minha mãe é diabética", lascou, né, e não é. A gente também tem que pensar assim: "Tá, eles são, mas eu consigo ou evitar ou até mesmo, postergar um pouco de chegar essa condição", né. Tudo é como você levou sua vida, né. Você falou em postergar, então quer dizer que quanto mais tempo eu tenho os níveis altos, vamos dizer assim, de glicose, mais prejuízo eu vou tendo, né, Com na minha no meu corpo, no meu organismo como um todo. Então, pensando nisso, eh a gente sabe que, por exemplo, a hipertensão arterial, ela é um fator que pode desencadear, por exemplo, ou aumentar, o indivíduo está mais suscetível a ter um AVE, ou um AVC ou um derrame, né. Uhum. E quando eu penso no diabetes, o que que um indivíduo diabético, ele pode desencadear ou seja, quais sequelas? Parece que tem alguma coisa relacionada, que na verdade diabetes tem uma questão muito íntima com a parte vascular, né. E aí tem, por exemplo, o diabetes ele pode desenvolver, por exemplo, uma amputação, né, em um pé, que é devido a uma ferida. Fala um pouquinho dessas consequências que o cara vai ter ali como diabético, até chegar em um pré-diabético e suas consequências. Fala um pouquinho disso. Você abordou justamente o ponto das vasculopatias, Perfeito. né, entra naquele quesito de, assim, o cara ser diabético e essa diabetes descompensada gerar uma complicação metabólica, né, e vascular. Então, assim, é aquele paciente que tem uma má perfusão ali de membro inferior e aí vai ocasionando você vê que pode ter dado uma topada e aquela topada ali, poxa, aquela unha encravada que não tá cicatrizando, né, é aquele cantinho de unha que tá ali: "Ai doutora, nunca cicatrizou". Então você começa a pensar ali: "Poxa, dá para investigar", porque normalmente
não se demora tanto uma cicatrização, né. Agora o paciente, quando ele tem o diabetes, causa vasculopatias inúmeras. Então, assim, não só a vascular periférica, né, que essa questão do pé diabético que a gente fala, né, que é muito abordado, muitos pacientes têm, que pode gerar uma amputação, né, que faz uma série de infecções de cutâneas mesmo, como também uma retinopatia, que a gente fala, né, retinopatia diabética. Imagine que o diabetes ele prejudica tantos vasos, e esses vasos podem estar, assim, pode ser qualquer lugar do corpo, né. Os mais comuns é uma retinopatia diabética. O que é que pode causar? Pode causar uma cegueira, né. É uma retinopatia, a retinopatia causou cegueira. Uma vasculopatia periférica, pode gerar uma amputação, né. É no rim, pode gerar uma doença renal. Né, é uma complicação, você vê que são, se você parar para analisar direitinho, é onde o vaso vai estreitar. Então, imagina aquele vasinho do olho, né, passa por um vaso muito grande e vai estreitando. Então, assim, as os vasos menores sempre vão sofrendo mais, e os mais distantes, né, das extremidades sempre vão sofrer mais, né. Perfeito. Então, entrando aprofundando mais nessa parte que eu acho que é muito interessante, né, do pé diabético, né, pegar um pouquinho essa parte. Eh, então, uma das complicações, né, do diabetes é também a perda, né, ou inicialmente a redução e posteriormente a perda da sensibilidade, né. Então já tive muitos relatos de pacientes que pisam em algum perfuro cortante, até mesmo um objeto que fica dentro do tênis, imagina, teve um relato de um paciente que foi fazer um raio-x, pensa comigo, Hum. e aí ele usava óculos. Ah, precisava tirar, não sei se era raio-x ou era ressonância, não lembro. Aí ele foi tirar tudo que tinha que tirar e colocou os óculos dentro do tênis, do sapato, alguma coisa do tipo. Como ele não tinha sensibilidade, ele esqueceu que estava dentro, calçou o que tinha, o tênis ou o sapato, não lembro, e foi embora. E cadê meus óculos? Cadê meus óculos? Cadê meus óculos? Depois ele percebeu, não viu, não sei o que aconteceu, onde é que estava? Dentro do Meu Deus. dentro do sapato, do calçado dele. Então, assim, a gente percebe que alguns pacientes eles furam o pé em prego, pedra, corta o pé em vidro, ou então até mesmo pelo próprio, pelo pela própria degradação muscular que é inerente ao processo fisiopatológico do diabetes, o pé dele começa a ter algumas deformidades e assumir algumas áreas de maior pressão, né, e essa maior pressão pode fazer uma feridinha, né, que é o mal perfurante plantar. E daí desencadear uma ferida, vamos dizer assim, propriamente dita, e como foi falado, às vezes ele nem percebeu, quando percebe já está infectada, né, isso. E difícil processo de cicatrização. E às vezes evolui para uma amputação mais baixa, depois vai subindo, daqui a pouco o cara perdeu lá em cima na coxa, um transtibial, por exemplo. Mas existem, né, Amanda, alguns tratamentos, né, vamos falar agora do tratamento propriamente dito, né, aí não dá para falar muito sobre a prevenção, mas, poxa, o que que vocês fazem com esses pacientes quando eles chegam com aquela ferida no pé? Como é, fala alguns casos que vocês observaram lá, vocês viram, o pessoal não tem muita higiene, algumas pessoas, né, não tem muita higiene. Me fala essas coisas que vocês veem no dia a dia, principalmente com relação à situação. Pronto, assim, com relação à parte do dia a dia mesmo, da prática, a gente vê muito paciente que a condição socioeconômica favorece esse tipo de lesão, né. Então, eh, tem 15 dias mais ou menos, eu atendi um paciente que ele é pescador. E ele falou assim, que assim, a rua dele não é asfaltada, não tem saneamento básico, né. Ele com o cavalinho dele foi lá, pescou, pererê, depois ele chegou em casa, amarrou o cavalinho e tinha caído aquela chuva, e tinha feito as poças, né. Então assim, ele amarrou o cavalinho dele lá na porta da casa dele e entrou. E aí que ele percebeu
né, quando ele foi tomar o banho dele, que tinha realmente machucado o pé, um provável espinho ali, que provavelmente foi lá quando ele estava pescando. E aí eu perguntei para ele: "E aí, o senhor fez o quê?" Ele: "Eu arranquei, né, e comecei a passar Sambacaitá". Aí eu: "Tá, por recomendação de quem?" "Ah, tem uma moça muito boa lá na rua que disse que se eu passasse Abacaitá, melhora aquela beleza". Então, assim, você vê também essa questão cultural, né, você vê que em vez de procurar o postinho de saúde, assim: "Ah, eu não posso parar minha vida, né, para isso". Então, assim, ele foi tentando contornar da forma dele e assim, foi magoando ali, né, a região, foi infectando, foi ampliando o nível de ulceração daquela região, ao ponto que, assim, ele batia, ele não sentia. Né, e aí ele foi percebendo que foi subindo aquela dor, a dor que ele sentia no dedo foi subindo para o calcanhar, percebeu que o calcanhar foi ficando inchado, né, você já vê que ali tem um comprometimento, realmente uma infecção cutânea, né, de pele ali associado, e foi onde ele entrou lá no hospital para tratamento, né, que é um dos hospitais que eu trabalho, né. E aí nesse contexto, a gente precisa de uma avaliação do especialista. Né, o cirurgião vascular, ele vai delimitar até que ponto ali teve o acometimento, né. Às vezes o cirurgião vascular bate o olho e diz assim: "Caramba, precisa de debridar, de fazer um debridamento mais extenso". Fala pra gente o que é debridar. Pronto, é tirar justamente aquelas porçõezinhas que o tecido Posto. tá morto, né, é que tem uma desvitalização ali do tecido, né, que você vê que a carne que fica realmente com cheiro diferente, né, não sangra mais, então assim, e às vezes não adianta, né, esse debridamento não adianta porque o tecido ali já não tá mais viável, você vai debridar, 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 vai tirar Poderia ser uma tentativa de ressuscitar aquilo ali, né, é, até chegar ao ponto de realmente evoluir pra uma amputação, é isso? exatamente. E aí entra também o ponto de, eh que aí só realmente o especialista vai saber dizer, né, cada caso também ele vai abordar de uma forma diferente. Eh, Vai partir direto para uma amputação primária, que a gente fala, que é uma amputação que vai pular o nível do debridamento, ou vai tentar um debridamento com antibiótico antes, né. Então, assim, você vê que o grau de comprometimento, a situação que o paciente foi exposto também interfere muito nisso. Então, às vezes tem até aquelas amputações primárias que são necessárias, são higiênicas, né, que se aborda, porque às vezes esse não foi o caso desse meu paciente, mas tem pacientes que chegam com larva na ferida. Então, assim, você fala: "Caramba, que absurdo a pessoa chegar com uma larva numa ferida", mas gente, não é. Amanda, deixar claro que essas larvas estão vivas, não é isso? Vivas. Vivas. Tá se mexendo lá. Tá se mexendo. Às vezes ele anda, cai no chão. E às vezes o paciente não sente. Exatamente. Na maioria das vezes o paciente não sente. Então, assim, a pessoa fala assim: "Meu Deus, assim, como a pessoa deixa chegar nisso?". Não é longe da realidade, ao contrário, é muito real, né, é questão realmente socioeconômica. Hoje, o j até o que eu estou sabendo, né, Alagoas eu não sei se ele ainda é o campeão, mas ele tá ali no pódio das regiões que mais amputa, né, membros inferiores em decorrência do pé diabético no Brasil, né, então é muita coisa, isso dá um prejuízo muito grande, né, aos cofres públicos. Obviamente que a gente não tá pensando só nisso, óbvio, tem a repercussão na qualidade da vida das pessoas, né. Mas a gente não vai conseguir abordar hoje, mas a gente sabe que tem muita coisa que pode ser feita para prevenir, né. E isso pode ser iniciado lá naquela primeira parte que a gente falou hoje, por exemplo, no estilo de vida, né. É, a gente Amanda. pode até colocar isso na atenção básica. Atenção básica, perfeito. E onde é que entra essa questão da diabetes novamente, é um problema de saúde pública. Né, que aí vai entrar nesse quesito. Tem que ter orientação, tem que ter um guia ali por trás, entendeu. Tem que ser estimulado, explicado isso para os pacientes, para a população em si, né. Isso é perigoso,
Isso vai comprometer sua autonomia, né, a gente fala muito disso, para os pacientes. "O senhor gosta de fazer suas coisas sozinho? Então, vai comprometer sua autonomia. Você não vai poder levantar da cama e pegar sua água. Imagina que você vai ficar restrito". Hoje em dia, a gente sabe que não é tão fácil conseguir uma prótese, né, a gente sabe que também nem todos os pacientes são elegíveis à prótese. Isso. Precisa todo um preparo também, né, não é só chegar e, fez a mensuração lá, esse tamanho aqui, vamos lá, coloca e sai andando. Tem uma fisioterapia muito, incisiva ali para que ele ande com aquele dispositivo, não é isso? Muito bem. Aí já que a gente falou agora da ação da atuação, vamos falar assim, do fisioterapeuta também, é no seu dia a dia, você convive muito com equipe, né, posso chamar de multidisciplinar, alguns momentos posso chamar de interdisciplinar, transdisciplinar, mas os outros profissionais, né, quem é que está do lado da Amanda? Fala aí os enfermeiros, os fisioterapeutas, é É uma equipe grande, porque se você for pensar justamente na parte holística do paciente, o paciente é o que ele come, o que ele que é holístico? holístico é um todo. O paciente ele não é Só um pé, ele não é só um caso, ele não é só uma hipertensão, ele não é só a diabetes, entende? Então assim, ele é um indivíduo, ele é uma peça que leva outras peças. perfeito. Então, por exemplo, vou dar uma viajada aqui Fique rapidamente, à vontade, rapidamente. O indivíduo, eh, vamos dizer que ele descompensa na questão de comer doce. certo. Beleza, desenvolveu um pé diabético. Mas aí quando você vai ao fundo de entender por que esse indivíduo come tanto doce, e aí você entra que o paciente tem uma ansiedade. Perfeito. Então, assim, eu vou pensar nesse paciente só como aquele pé diabético? Não é. Ele não vai deixar de comer o doce. Eu posso empurrar quanta insulina for, ele vai continuar descompensado, pode ser que perca a outra perna. Então, assim, eu também tenho que pensar no mental dele. O que é que está acontecendo ali? Então, é isso que é tão importante da equipe multi, né? É você ter o psicólogo junto de você, é você ter o enfermeiro que está ali dizendo: doutora, aquela ferida ali não tá muito legal. Ó, o paciente, ele hoje me relatou algumas coisas, entendeu? Meio O complicadas. cara tá fazendo tudo que vocês mandam, tá fazendo, toda a medicação, mas em casa Uhum. perfeito. E às vezes até dentro do hospital, É mesmo. de você chegar na hora da visita, ter lá um pacote de bolacha, você faz assim: Que a família "Hum", traz, o acompanhante traz, é isso? exatamente. E aí você faz: "O que que esse pacote de bolacha tá fazendo aqui? Ah, doutora, vamos tomar um cafezinho? Quer também?", sabe. E às vezes ele mesmo não vê problema nisso, entende. Então assim, equipe multi, né, é um psicólogo, é enfermeiro, é fisioterapeuta, é nutricionista, todo mundo ali. Literalmente a força-tarefa, sabe. E nem sempre a gente vai conseguir mudar a cabeça de um paciente, né, mas assim, passinho de formiguinha a gente vai conseguindo melhorar, nem que seja um pouquinho a qualidade de vida daquele indivíduo, né. Falou aí, que eu já vi também, tá, é o acompanhante levando o veneno, né, vamos dizer assim. Então pensando nisso, quais são os desafios ou, eh, quais são, eh poderia dizer, não só o desafio, mas as fugiu a palavra aqui na cabeça, os mitos e os desafios, era mitos que eu estava buscando. Quais são os desafios e ou os mitos que vocês encontram no dia a dia, né? Por exemplo, isso é um desafio, né, bloquear um acompanhante, mas o que que acontece ali que vocês: "Puxa, a gente sabe, tá mostrando que isso aqui não é legal e continua da mesma forma". Que é além disso, o que que você pode observar? Ó, sabe uma coisa, assim, que eu já falei muito, e eu acho que eu falo todos os dias, quando eu vejo, assim, que chega alguém da equipe e fala assim: "Nossa, doutora, eu já falei para o acompanhante não trazer bolo, já falei para não trazer bolacha". Disse: "Gente, vocês estão dando murro em ponta de faca". Porque, assim, você está bloqueando o acompanhante de trazer aqui, que é onde a gente pode corrigir, né, que é um ambiente controlado e a gente pode corrigir isso,
Mas você sabe que ele vai fazer isso em casa. Então, assim, deixa trazer para poder a gente corrigir aqui dentro, entende? Então, por exemplo, é muito lindo você sair de um internamento com orientação de curativo, orientação médica, orientação farmacológica, orientação do cirurgião vascular, orientação do nutricionista, é lindo. Mas na prática você vai ver que o paciente não vai fazer. Então eu acho que essa conscientização, essa quebra de paradigma, assim, já tem que começar no internamento, Entendi. né. A palavra-chave é conscientizar, não brigar, né. Não Não dar uma chamada, né. não Acho que adianta, isso não adianta, né. não Tem que adianta. conscientizar, né, Você mano. tem que botar na cabeça dele que aquilo ali vai matar ele aos poucos. Sim, eu sou trágica. Eu gosto de pecar um pouco pelo O excesso. é, sabe por quê? Porque quando você fala assim: "Ah, isso aqui pode fazer o senhor perder a outra perna". Ó, isso aqui vai fazer o senhor perder a outra perna. Ó, isso aqui vai fazer o senhor ficar cego. Você tem que assustar. Em alguns casos, não adianta você ser o bom policial, sabe. Você tem que dar um choquezinho de realidade para poder a pessoa entender a gravidade daquilo ali. Porque a maioria das vezes os pacientes: "Ah, pressão alta, só usa um remedinho ali, tá tudo certo, tá controlado". Mas não pensa que aquilo ali pode vir um AVC, você pode ficar acamado, você pode ficar totalmente, dependente de alguém, entendeu? Não vai ver a diabetes como o causador de uma amputação. Ele vai: "Ah, descompensou", ou então: "Ah, aquele médico só Enten queria ganhar dinheiro". entendi. Amanda, a gente podia ficar aqui horas e horas conversando, né. Temática é muito legal, acho que muito informativa, né. Acho que a gente tentou não, acho que a gente conseguiu trazer uma linguagem bem acessível, né, formativa, né, para a população de modo geral. E aí eu não consigo mais ter um tempinho, porque o Rubens ali já tá me mostrando o relógio, né, dizendo que já passou a nossa hora, infelizmente, né. Mas a gente vai marcar mais alguns momentos que acredito que a gente tem muito a falar, né, para as pessoas de modo geral. E aí eu queria deixar você bem à vontade para suas considerações finais, né, para você, também falar onde a gente encontra a Amanda, as redes sociais, se quiser, deixar aqui para o pessoal. E aí eu deixo você bem à vontade, se quiser olhar para aquela câmera ali ou olhar para mim, fala. Eu acho que o conselho, né, geral, é: não façam automedicação, vão ao médico, né, eu acho que é o mais importante. Pratiquem atividade física. Gente, a gente, se move desde o início dos tempos, né. Lembra lá da era paleolítica, da caça, então o ser humano foi feito para se movimentar. O ser humano não foi feito para ficar parado, né. Então, assim, hoje em dia a gente tem tudo muito na mão. Né, a gente tem tudo muito pronto. Então, meu conselho, se assim pode dizer, né, já dizia mamãe: "Conselho se fosse bom não se dava, se vendia". Mas assim, a orientação mesmo é: procura um médico, tá percebendo que tá ficando com algum sinal, né, de alarme, "Ah, minha pressão tá subindo demais, tenho dor na nuca, tenho tontura, tô vendo aquela feridinha ali, tenho diabetes", aquela feridinha não cicatriza, procura uma unidade de saúde, né, procura uma avaliação médica, pode ser uma besteira, mas pode não ser, né, e aí isso pode interferir na sua vida. Então assim, o ideal: pratiquem atividade física, procurem um médico, não se automediquem. Beleza, Amanda? Obrigado, viu, mais uma vez por sua presença. Junto. É isso aí, pessoal, estamos finalizando mais um episódio do Quineses. Um forte abraço. Posso? Obrigado. Fala galera, meu nome é Rafael, eu sou idealizador aqui do Smash. Como o próprio nome sugere, a gente utiliza esse método de smashar a carne diretamente na chapa para fazer aquela crostinha para dar um sabor diferente. A gente fica localizado aqui no bairro da Ponta Verde, mais precisamente na pracinha do Bom Preço. Mas se você não quiser vir até aqui, você pode entrar no link da bio e fazer o seu pedido. Bora? Quineses.
nos podcasts.